de Deus, amém? Amém! Glória a Deus! Eu pensei em vários temas para essa palavra de hoje e eu não encontrei nenhum. Então vamos pela palavra da palavra e no meio da palavra vai surgir o tema, amém? Amém! Botei um tema aqui, mas depois o Espírito Santo não testificou e eu falei assim, Deus, no meio da palavra tu vai dar um tema. O que importa é que a gente tenha a palavra, né? E é maravilhoso realmente o qual o Senhor vai movendo nos nossos corações. E eu quero que vocês abram então a palavra de Deus lá em Atos, no capítulo 1, amém? Amém! Estava conversando antes com o pastor e eu falei para ele assim, está aí um livro que nós deveríamos fazer um estudo bíblico do livro de Atos. Porque o livro que a gente começa a pegar fogo e a gente já tem vontade de viver tudo aquilo que está aí escrito. Quem sabe nós possamos estar fazendo aí mais para frente aqui na igreja, amém? Amém. Quem gosta do livro de Atos? Alguém já estudou o livro de Atos que gosta? Amém. Glória a Deus, irmã. Atos capítulo 1, amém? Quem achou da glória? Glória a Deus. Amém. Você que está em casa, não deixe de buscar a sua Bíblia. Não fique com preguiça. Já toda terça-feira já deixa ela separada, já traz ela junto para o sofá, para a cozinha, onde você está, para que você esteja junto acompanhando a palavra de Deus, amém? Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instrução por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, aparecendo-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. E quando eu li essa passagem aqui, que ele apareceu durante 40 dias. Esses 40 dias me deram um trim. Sabe quando você está lendo a palavra assim, eu pensei, 40 dias? É muita coincidência, né? 40 dias que a Arca de Noé ficou navegando. 40 dias que Jesus ficou no Egito, né? Lá no deserto. 40 dias agora que ele aparece para os discípulos de novo e de novo 40 dias. E eu falei, Espírito Santo, me revela o que tem que não está escrito. Por que de novo 40 dias? O que tem atrás de 40 dias? E eu perguntando para o Senhor naquelas minhas orações, assim, né? Tipo, despertei, mentoria, despertei. Falei assim, Senhor, o que tem nesses 40 dias? O porquê de 40 dias? E foi assim uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo, onde ele realmente me fez lembrar da mentoria Despertei. Que ele disse, lembra que eu te falei lá atrás? 40 dias é um tempo de propósito. 40 dias é um tempo realmente de consagração, é um tempo onde nós estamos ali realmente nos envolvendo. Então o que eu anotei aqui? 40 dias, quando me chamou muito a atenção, mas é para que eu e você estejamos atentos, que 40 dias mostra que o período é um período para transformar. 40 dias é um período de transformação, porque se nós olharmos para trás, olha só, 40 dias do dilúvio, precisou 40 dias e 40 noites para que tivesse uma transformação. Precisou 40 dias lá, Jesus resistindo ao diabo para nos mostrar, ei, é possível resistir. Se eu resistir, vocês também vão conseguir resistir. E durante 40 dias ele ficou ali para realmente testificar no coração dos discípulos, dos apóstolos, ei, eu estou com vocês, eu não abandonei vocês. Eu ressuscitei, eu estou com vocês, o meu Espírito irá vir sobre vocês. E quando o Senhor falava comigo nessa tarde sobre essa questão dos 40 dias, e algo muito forte que veio no meu coração realmente sobre tudo aquilo que nós mulheres um dia já vivemos juntas na mentoria Despertei. 40 dias de transformação. Então, para você, casal, queria lançar um desafio nessa noite. Foi o que o Senhor colocou no meu coração. E para você que ainda não tem uma esposa, você vai lançar sozinho. Em nome de Jesus, o Senhor vai providenciar, né, nesses 40 dias aí alguém para testificar no teu coração. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Mas o que o Senhor fez no meu coração é, se você como casal nunca fez um jejum de 40 dias, na madrugada, nós vamos estar lançando juntos como igreja, a partir de amanhã. 40 dias juntos, como casal, buscando ao Senhor por um tempo de transformação.
promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai. Quantas e quantas vezes, talvez eu e vocês, já tenhamos saído do lugar que Deus mandou a gente ficar. Deus já tinha dado a promessa para eles, Deus já tinha mostrado para eles, e eles fizeram o quê? Deram uma andadinha, mas lá na frente a gente vai ver, fizeram uma caminhadinha que foi pouca. Mas mesmo assim, Deus faz questão de registrar para eles: ei, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa. Talvez eu e você, assim como eu também, estou passando um momento da minha vida no qual você se pergunta assim: meu Deus, essa promessa está demorando. Senhor, já não tenho mais nem paciência quase. Nós estamos todo dia orando, clamando, crendo. Não, o Senhor vai fazer, não, o Senhor vai dar o melhor, não, o Senhor vai mover, não, o Senhor vai fazer acontecer, o Senhor de alguma maneira vai fazer. Mas já chega um tempo que você pensa assim: Senhor, será que ainda realmente não é a hora? Será que ainda realmente não é a hora? E nós então ficamos clamando até mesmo desesperadamente, porque nós precisamos. E o Senhor fala conosco nessa noite: ei, não sai de onde tu estás, porque a promessa está chegando, a promessa foi feita, e quando a promessa é feita pelo Rei dos Reis, Ele não é homem para que se minta, Ele vai cumprir. Mas nós não podemos dar um passo para trás. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos ficar onde? Não sair de Jerusalém. O Senhor está nos dando uma ordem nessa noite: ei, para que a promessa chegue até vocês, não saiam de Jerusalém. Amém? Amém. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: mas Senhor, este é o tempo que vais restaurar o reino de Israel? E daí eu percebo quão realmente nós somos iguais àqueles discípulos. O Senhor está dizendo: olha, vocês têm uma promessa, vocês não saiam daqui porque meu Pai vai fazer cumprir essa promessa. E os discípulos estão preocupados com o quê? Deus, vai ser nesse tempo que vai restaurar o reino? E eu fico pensando, quantas e quantas vezes nós nos preocupamos com coisa que não é para a gente se preocupar. Quantas e quantas vezes nós perguntamos coisas para Deus, que eu vejo, lendo a palavra de Deus nessa tarde, eu vejo assim, como o Senhor deve olhar para a gente e dizer assim: ó, mas filha, por que tu está me perguntando isso se eu já estou falando contigo sobre isso? Só que naquele momento, os filhos não estavam vendo a direção que o pai estava dando. Enquanto o pai estava falando, eles estavam perguntando sobre outra coisa. E nós precisamos nos atentar nessa noite ao quê? A realmente estar com os nossos ouvidos espirituais atentos àquilo que o Senhor está falando conosco. Que nós não fiquemos perdendo o nosso tempo com perguntas que talvez sejam do nosso próprio interesse. Porque nós temos interesse, nós temos curiosidades, assim como aqueles discípulos tinham curiosidade. Mas o que Jesus estava falando era sobre o quê? A promessa. Não era sobre a restauração naquele momento ali do reino de Israel. E eles queriam já saber de outras coisas. Então que eu e você não fiquemos nos preocupando com as demais coisas. Amém? Amém. Lá no versículo 9: tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o cobriu de vista. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. E de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Até mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado dos céus, voltará da mesma forma como este mesmo subiu. E ali então no versículo 9, eu não sei vocês, mas quando eu leio essa passagem eu fico imaginando Jesus subindo pelo meio das nuvens e a gente ali. Se transfira para essa mensagem. Realmente, Jesus face a face conosco. Jesus subindo, Jesus sendo arrebatado. E a gente poderia ver face a face, poderia ver aos nossos olhos aquilo que realmente estava acontecendo. Só que isso realmente é para que eu e você saibamos o quê? Nós precisamos entender que diante de tudo isso estava acontecendo por quê? Por causa da promessa. Nós não podemos abandonar a promessa. E então lá no versículo 12 diz: então eles voltaram para Jerusalém. E aí eu cheguei onde eu queria. Porque eu pensei, como que Jesus manda eles voltarem para Jerusalém? Será que eles não estavam em Jerusalém? Porque nos versículos anteriores não falava nada. E lá no versículo 12 é onde a gente vai ver, eu achei tremenda essa parte, grifa aí na tua Bíblia. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do
monte chamado das Oliveiras, que ficava perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Gente, isso era tão perto, era tão perto. Será que realmente Deus precisava dizer para eles assim, voltem? Eles estavam tão perto. Às vezes nós estamos tão perto, você consegue entender que nós estamos tão perto, mas mesmo estando tão perto, nós não estamos no lugar que Deus mandou. E eu falei assim, Senhor, como que 1 quilômetro podia fazer diferença para ti? E ele falou nessa manhã, nessa tarde, ele falou assim, Mariana, 1 quilômetro não é onde eu te mandei. 1 quilômetro não é aonde eu mandei eles estar. Eu não mandei eles ficarem lá no Monte das Oliveiras. E se eles se dispersassem? E se eles fossem para o outro lado? Eles precisavam voltar, porque tudo ia se cumprir em Jerusalém. E muitas vezes nós estamos o quê? Nós achamos assim, mas está pertinho. Está do lado. É do lado, está quase grudado. 1 quilômetro, gente, vamos fazer aqui 1 quilômetro, dá o quê? Dali no bombeiro, aqui da igreja? 1 quilômetro chega a dar no bombeiro? 1 quilômetro até na tua casa. Talvez 1 quilômetro é no bombeiro, vamos supor. É super perto. Então imagina o quão realmente Deus estava se preocupando nos detalhes de dizer para eles ali do bombeiro, dizer assim, filhos, voltem. Voltem lá para 282, porque lá na 282 que vocês têm que ficar, porque é lá que eu vou falar com vocês, é lá que a palavra vai vir. E eu vejo realmente o quão o Senhor, Ele cuida de nós nos detalhes. Que às vezes nós deixamos os detalhes se perder no meio dos nossos dedos. Por quê? Porque a gente fica pensando que está perto, que está tudo certo, quando na verdade não está tudo certo. Amém? Amém. E lá no versículo, então, ainda no versículo 13 diz, acharam-se quando eles voltaram presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aquele povo era um povo que fazia o quê? Se reunia para orar. Às vezes nós precisamos voltar a fazer isso, sabe, amados? Nós temos vida com Deus, nós fazemos devocional, nós estamos louvando, nós estamos falando, nós estamos fazendo, mas cadê o nosso tempo de intimidade? E quando eu cheguei nesse versículo, no versículo 14, foi onde o Senhor testificou, ei, é uma só carne, é os dois juntos, é os dois de joelho, é os dois clamando, é os dois pedindo, é os dois orando, é os dois buscando, para que a promessa seja revelada e para que sim, que venha a ser alcançada. Porque quando somente um está buscando, talvez o outro está buscando, talvez seja até mesmo em intensidades diferentes, mas o que o Senhor tem para nós, eu creio em nome de Jesus, que o Senhor tem um novo derramar sobre as nossas vidas conjugais, mas falando no nível espiritual, aonde a glória de Deus vai descer, aonde o fogo de Deus vai descer, e aonde nós vamos ter experiências sobrenaturais no espiritual, aonde o Senhor vai vir com respostas, aonde nós vamos ouvir Deus falando conosco audivelmente, dando direção certeira, e dizendo assim, filha, só não está acontecendo, filho, só não está acontecendo porque vocês estão a 1 quilômetro fora do meu propósito. É 1 quilômetro. 1 quilômetro aos nossos olhos terrenos é tão pouco, mas para Deus é tão profundo que Ele fala assim, olha, 1 quilômetro não estava dentro do meu propósito. O versículo 15, naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo cerca de 120 pessoas, e disse, irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura e que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. E ele então foi contando como um dos que serviu, que guia e que perdeu-se de Jesus. Ele foi contando tudo, toda a participação que teve no ministério. Com a recompensa que perdeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. E ali então caiu a cabeça do seu corpo, partindo-se ao meio. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos, fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Vamos fazer uma pausa aqui. Essa passagem aqui fala muito sobre Pedro, que Pedro tomou o que? Uma atitude. Eles estavam ali em vários discípulos. Se nós olharmos para 40 dias atrás, quem é
vezes. E agora Pedro estava fazendo o quê? Estava se levantando no meio daquele povo com autoridade e dizendo para todos aqueles que estavam ali, ele estava dizendo assim, ó, ei, Judas saiu, nós éramos 12. Mas um dia, lá atrás na história, Davi falou algo que era referente a isso. E a promessa, a profecia está se cumprindo. E ele então fez o quê? Ele trouxe à memória de todos o quê? Que Judas sim ia cair, mas que era necessário colocar alguém no lugar. E a gente vai ver então no versículo 21. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Desde o batismo de João até o dia de Jesus, a qual ele foi levado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. E então eles indicaram 2 nomes. José, chamado Barsabás, e também conhecido como o Justo, e Matias. E depois então oraram. Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 Tu tens escolhido para que assuma este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes e a sorte caiu para Matias. Eu já vi algumas pregações dessa palavra, a qual diziam assim, os discípulos tiraram sorte. Eu discordo, particularmente falando. Porque ali a palavra de Deus diz que sim, que eles tiraram sorte, mas isso era um hábito naquele momento. Só que o que eles fizeram antes de tirar sorte? Eles oraram. Eles oraram. E eles ainda clamaram ao Senhor, Senhor, Tu conheces o coração deles, então nos mostra qual é o Teu escolhido. Eu não sei como é que eles fizeram essa sorte. Se eles pegaram uma caneta e giraram e a ponta ia ser para Matias e a outra ponta para Barsabás, ou se eles pegaram uma garrafinha, ou se eles pegaram uma bola e chutaram quem fez o gol, nós não sabemos qual foi essa sorte. Mas o que nós sabemos é que aquele povo junto orou, clamou, e eu creio que aquela resposta ali foi realmente a resposta que Deus queria. Porque naquele momento, naquela época, era assim que se fizesse de costume. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e enchendo toda a casa na qual estavam lá sentados. Eu quero fazer uma pausa aqui antes de nós irmos para o versículo 3. Eu não sei se você, assim como eu, já começou a perceber tudo que Pedro estava fazendo. Pedro se levantou lá no meio para dizer assim, ei, Davi falou aquilo. Daqui a pouco Pedro diz, olha, nós precisamos colocar alguém no lugar. Pedro, que antes era aquele assim, coitadinho, né? Ai, não vou nem falar com esse Jesus, senão daqui a pouco eu vou morrer. Já estava lá tomando a frente, totalmente resolutivo, levantando no meio daquelas 120 pessoas e dizendo assim, olha, nós precisamos colocar alguém no lugar. Porque o lugar está vago. A palavra de Deus diz que tinha que ter substituto. Então nós não podemos esperar, porque Deus já falou. Para que a profecia se cumpra, nós precisamos colocar alguém no lugar. E quando eu estava lendo nessa carta, eu ficava imaginando, eu lá, né, Pedro, vamos deixar o buraco, nós precisamos fazer, porque Deus mandou, tem que resolver. E o pastor dizendo, né, calma Mariana, calma Mariana, calma Mariana. Que eu dizendo, não, mas a palavra já está aqui, ó, Davi já tinha profetizado. E o pastor dizendo, calma Mariana, calma Mariana. Eu fiquei imaginando essa cena nessa tarde. E lá então no versículo 3 do capítulo 2 diz, e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. E ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. E aqui quando fala do batismo do Espírito Santo, especificamente no capítulo 2, não está falando do batismo de hoje, batismo de línguas estranhas, não. Porque ali mais ainda nesse capítulo, no decorrer da palavra, fala do quê? Fala que as pessoas vinham de povoados distantes, de diversos países, de diversas cidades, mas cada um ouvia na sua língua. Ou seja, o Senhor estava dando o quê? Discernimento. Ele estava fazendo o quê? Com que todos eles fossem verdadeiramente o quê? Capacitados, e que eles pudessem o quê? Ser bilíngue, trilingue, quadrilingue, não sei como é que se fala, mas realmente cada um tivesse o quê? Mais
maneira ágil. A gente vê o cuidado de Deus na agilidade. Porque quando Deus quer fazer, Ele faz umas coisas loucas. Mas é para quê? É para apressar, é para dar agilidade. E então Pedro, novamente, levantou-se com os 11 em uma alta voz e dirigiu-se à multidão. Quero que você leia lá no versículo 13, junto comigo, onde diz: alguns, todavia, que estavam junto com a multidão, começaram a dizer: o que significa isto? Zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Sabe, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas talvez isso já tenha acontecido contigo. Quando você está no meio do mover de Deus, quando você está vivendo na graça, quando você está vivendo naquilo que o Senhor tem para a tua vida, sempre vão se levantar pessoas que vão o quê? Zombar. Vão rir da nossa cara. Vão dizer: mas será que Deus falou mesmo? Ali eles perguntaram: não, mas isso aí não é coisa do Espírito Santo, não. Isso aí não é batismo do Espírito Santo. Isso aí são tudo bêbado. E Pedro, com autoridade, se levanta e diz: ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão supondo. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, tudo isso que vocês estão vendo, o profeta Joel já tinha profetizado. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos, as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe o que eu vejo nesse versículo? Eu vejo nessa passagem inteira o quão realmente Pedro tinha sido capacitado por Deus. Pedro era um improvável. Pedro não tinha muitos estudos, não tinha muito conhecimento. Mas olha só o que ele fez lá atrás. Ele não se levantou lá no meio daquelas 120 pessoas falando assim: ai, nós precisamos escolher um outro para botar no lugar de Judas. Não, ele tinha referência. Ele tinha o que? Palavra, ele tinha tese pronta. Por quê? Porque ele se lembrava da profecia, ele se lembrava daquilo que Davi tinha falado. Quando as pessoas começaram a xingar: tá todo mundo bêbado, tão louco, isso aí não é mover, isso aí não tem Espírito Santo. Pedro novamente não foi lá querer bater de frente e dizer assim: tá, mas o que é isso? Tá aqui do meu Deus, o que tu tá fazendo? Isso é loucura de falar uma coisa dessa. Ele foi o quê? Novamente embasado na palavra. Ele novamente trouxe para todo aquele povo conhecimento de que eles não tinham. Mas ele falou assim: ó, isso que está acontecendo, isso que vocês estão vendo, vocês podem até não acreditar. E eu respeito que vocês não acreditem. Mas Joel já tinha profetizado. E no versículo 22, acompanha lá comigo: israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de muitos milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o numa cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, então disse Davi. E novamente aqui traz mais um texto, onde ele fala: olha, Davi já tinha falado isso. E aí a gente vê o quão ele estava sendo capacitado, o quão ele estava sendo instruído por Deus. Mas o que eu vejo que me chama muita atenção nessa pregação de Pedro, quando Pedro começa a falar para aquela multidão, é que ele vai o quê? Ele não vai falar assim: olha, meus amados, eu entendo, né, que vocês não estão acreditando, mas assim, ó, Deus é amor, Jesus é amor, né, Deus vai ter misericórdia de vocês. Olha, né, realmente assim, ó, eu sei que pode até parecer assim que eles estão bêbados, mas não, gente. Sabe, eu acho que é isso que nós precisamos voltar. Às vezes nós queremos muito ficar pregando coisas maravilhosas, ou então amaciando o ego do povo, ou então dizendo assim: não é tanto pecado, não é tanto isso, não. Mas Pedro falou que, ei, foi vocês que ajudaram
obrigada, porque tu derramaste o teu sangue na cruz para me salvar. O Senhor derramou muito antes de eu e você viermos para este mundo. Só que às vezes quando nós estamos ali ceiando, nós não temos, parece que, a conexão que deveria ter naquele momento. O entendimento de nós termos verdadeiramente o quê? Do arrependimento, de se arrepender profundamente, de dizer assim, olha Senhor, realmente me perdoa, porque eu também tenho parcela nisso tudo. Se nós olharmos, nós viemos de onde? Viemos de ancestrais, mas veio tudo daquela ninhada. Nossos descendentes viviam naquela época. E talvez você me diga, pastora, mas a palavra de Deus diz que os descendentes de Abraão seriam abençoados. Sim, nós somos abençoados, mas ser abençoado não significa que nós não tenhamos o quê? Parcela de culpa. Nós não precisamos carregar uma culpa. Não é para nós carregarmos uma culpa, mas nós precisamos o quê? Entender que aquilo que Pedro falou para aquele povo, também nós temos que trazer isso para a nossa vida. Nós temos que nos analisar todos os dias e dizer assim, olha Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa, Senhor, eu me arrependo. Porque às vezes aquilo que eu já falei para vocês, às vezes nós oramos e falamos assim, Senhor, me perdoa, mas me perdoa do quê, filha? Me perdoa do pecado. Senhor, me perdoa dos meus pecados. Mas quais são os nossos pecados? A palavra de Deus fala que pecado também tem nome, amém? Amém. Amém, glória a Deus. E lá no versículo 29, então, para nós estarmos indo, caminhando, eu quero ler contigo. Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera, sob juramento, que poria um dos seus descendentes no trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor me disse, o meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e os outros apóstolos: irmãos, o que faremos? E era exatamente isso que nós estávamos precisando nos perguntar nessa noite. Mediante a tudo isso que falamos, o que faremos diante de tudo isso que vimos aqui? Pedro fazendo, o que Jesus estava movendo, Jesus dizendo: olha, não saia desse lugar, você tem uma promessa, ei, volta para cá, vem de novo para cá, olha, preciso cuidar. Olha, Pedro estava se levantando, Pedro estava sendo usado com autoridade. Depois a gente vê o cuidado realmente, Pedro novamente se levantando, Pedro improvável, assim como eu e você, como todos nós aqui nessa noite. Mas eles estavam ouvindo Pedro e eles falaram: irmãos, o que faremos? E Pedro, novamente Pedro, então respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e então receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, ele os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrupta. E os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Pedro realmente chamou aquele povo para o arrependimento. Glória a Deus. Houve o que? Houve uma verdadeira conversão. E no próximo capítulo para frente, ainda lá no capítulo 4 ou no capítulo 5, a gente vai ver que houve mais um movimento. Naquele dia ainda Pedro pregou e 5.000 pessoas se converteram.
verdadeira conversão. E eu quero que nesse momento vocês se coloquem de pé. O ano da verdadeira conversão, eu creio em nome de Jesus, que cada um de nós que está aqui, nós já estamos caminhando para essa verdadeira conversão, nós já estamos cada dia mais sedentos, cada dia com mais fome de Deus, nós estamos buscando. Mas o que está faltando para que essa promessa venha se cumprir? Porque se nós ligarmos esse último versículo com o versículo primeiro lá de cima, onde fala sobre a promessa, fala o que? Que nós estamos fora do trilho. Fala que nós estamos fora do caminho, nem que seja 1 quilômetro. E a gente vai colocar um louvor, e eu quero que você tire esse momento com Deus realmente e pergunte para Deus, que eu creio em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus, ele vai testificar no teu coração, ele vai trazer à tua mente, ele vai trazer como palavra revelada aquilo que nós precisamos modificar. Aquilo que nós precisamos, isso não significa que nós estamos desviados, não significa nada disso. Mas nós precisamos o quê? Consertar a rota. Talvez nós estejamos apenas 1 quilômetro fora da rota. Como aquele povo, como aqueles discípulos que o Senhor teve que dizer para eles: ei, vocês andaram 1 quilômetro, volte esse 1 quilômetro, que ainda é tempo de esperar ali, porque a promessa vai se cumprir ali. Amém? Amém. Amém, aleluia, em nome de Jesus. E que assim como naquele tempo houve o mover do Espírito Santo, que nós possamos estar desejando nessa noite, desejando fluir